Olá, muito boa tarde, bom dia, boa noite a todos. Espero que vocês estejam verdadeiramente bem. Estou a gravar este Facebook Live exatamente para vos falar sobre grandeza e de como eu assumi a minha grandeza e recuperei a minha grandeza em toda a minha vida. Bem, eu passei por diversos desafios em toda a minha vida e, como devem calcular, todos nós temos os nossos desafios, certo? E o simples facto de eu estar cá a falar sobre isto, sobre a grandeza e sobre comunicar também e fazer um vídeo para que consiga ajudar cada vez mais pessoas a ultrapassar os seus desafios através da leitura, como é óbvio, não pude deixar de partilhar a minha história e de como é que os livros deram-me grandeza, uma grandeza que eu pura e simplesmente julgava impossível. Ok? Portanto, a minha história resume-se a uma questão que efetivamente tem a ver com digamos, a gaguez, não é? Portanto, eu tive uma gaguez crónica, ok? Isso afetou toda a minha vida mesmo, toda a minha liberdade, toda a minha capacidade de expressão, de comunicar, de entrar, de fazer as coisas e de conquistar as coisas. É um processo que só foi ultrapassado há cerca de 5, 6 anos, e, portanto, o meu maior medo mesmo era comunicar, era falar. E tudo em mim gaguejava, ou seja, as minhas decisões, aquilo que eu pensava, as minhas emoções, vivia numa espécie de círculo vicioso em que nada acontecia e tudo para mim era efetivamente um rebentado de ondas em que nada acontecia de novo na minha vida e eu estava completamente mais afastado de mim próprio, não fazia nada, okay? Não conseguia lutar por aquilo que eu sempre ambicionei e isso afetou a minha vida para sempre, né? Como óbvio. Para sempre, até o ponto em que eu descobri a verdadeira forma de superar os meus desafios, os meus bloqueios e entrar mesmo em ação. E quando falo aqui em entrar em ação, é mesmo mudar tudo por completo. É passar do 0 ao 1. Não é passar do 0 ao 0,5, não. É passar do 0 ao 1, dar uma volta completa em que tudo aconteceu, em que tudo continua a acontecer de uma forma extremamente fantástica e esplêndida. E aqui aquilo que eu te quero falar é de como a leitura me ajudou a superar todos os desafios que eu tenho, todos os desafios que eu tive e toda a minha verdadeira essência que estava aprisionada. Sim, eu senti-me verdadeiramente um prisioneiro. E tu certamente já passaste por isso, em que te sentes um prisioneiro de ti próprio. E não há grades mais fortes e que metem maior medo do que aquelas que tu provocas em ti, do que aquelas que o teu corpo efetivamente cria, do que aquelas em que a tua mente, as tuas emoções criam à tua volta. E é preciso um rebentamento, é preciso um saltar, um superar, um voar, né? Para que tu consigas fazer qualquer coisa. E, portanto, os livros deram uma grandeza, a leitura deu-me uma grandeza incrível, uma grandeza que eu julgava pura e simplesmente impossível. Okay? Como é que isto aconteceu? Portanto, quando nós lemos um livro, e lemos um livro com um propósito, com um objetivo bem definido para superar, por exemplo, uma situação, no meu caso, era superar a minha gaguez, né? O que aconteceu foi, eu era aquele livro, ou seja, eu próprio entreguei-me a essa leitura. E quando eu me entreguei a essa leitura, sempre que o herói atingia uma vitória, sempre que ele tinha a capacidade de superar um obstáculo, eu era esse mesmo herói. Portanto, houve um reencarnar, um projetar daquilo que eu era, daquilo que eu queria ultrapassar para o livro. E, portanto, isso deu-me uma coisa muito fantástica. Eu tive a hipótese de criar a minha própria história na minha cabeça. E quando eu criei a minha própria história, baseado, como é óbvio, em leituras e em tudo aquilo que eu digamos, ambiciono para a minha vida, as coisas aconteciam. Porquê? Porque cá dentro era tudo tão real, tão real, tão real, que eu era efetivamente o herói. Aliás, um dos livros que me ajudou a superar a gaguez foi a Apologia de Sócrates. Okay? A Apologia de Sócrates de Platão. Porquê? Porque quando Sócrates estava a defender a sua verdade, eu era Sócrates a defender a minha verdade. E a minha verdade era essencialmente comunicar, era expor-me aos outros, era exprimir-me, era dizer o que pensava, dizer o que sentia e fazer efetivamente as coisas. Portanto,
ao assumir essa posição de Sócrates em sua defesa, eu defendia-me a mim próprio e mais, e toda a minha capacidade de comunicação acontecia. E quando acontece a nossa capacidade interna de comunicar, o nosso diálogo interno, não é monólogo, okay? Há aqui uma grande diferença. Um diálogo interno em que tu parece que és várias coisas e estás a confrontar o teu lado luz e o teu lado sombra e tu colocas o lado luz e o lado sombra a discutirem uns com os outros, um com o outro, é fantástico. Porquê? Porque tu consegues ter uma nova perspectiva do teu problema. Tu sais do teu problema para ver o teu problema de longe. E quando tu olhas de longe, tu tens a visão de Deus. Aqui a visão de Deus é uma coisa fantástica. O que é a visão de Deus? A visão de Deus é, tu tens a perspectiva, tu tens a visão do que é que tu podes alterar. Ok? E quando tu tens a perspectiva do que é que tu podes alterar, tu tens essa consciência. E quando tens essa consciência, só tens de fazer uma coisa. É efetivamente fazeres, entrares em ação e mudares mesmo aquilo que tens que mudar. Como é óbvio, como devem calcular, isto não foi um processo fácil. A partir do momento em que eu decidi assumir a minha grandeza, novos desafios começaram, não é? Mas uma coisa eu digo-te, todos os bloqueios que eu tinha diminuíram de importância. Ou seja, o medo de falar, o medo de comunicar, o medo de me exprimir, o medo de lutar, até por mim e pelas minhas coisas e pelos meus sonhos, passou a ser uma questão real, não metafísica, ok? Passou a ser uma questão mesmo real, e tão real, que até a minha fisiologia se alterava. Isso era fantástico, ou seja, eu pegava na história, ok? E trazia essa história para a minha vida. Daí, quando nós lemos um livro que efetivamente nos marca, nos muda e transforma verdadeiramente, essa leitura acompanha-nos a vida fora. Porquê? Porque tudo aquilo que nós somos começou por um ponto. Ok? E esse ponto tu podes definir como, por exemplo, um desafio que tu tiveste na tua infância, um bloqueio, um trauma. Aliás, a minha gagueja veio de um trauma. Esse foi o ponto de partida. Só que atrás desse ponto de partida há uma essência, que é aquilo que tu és. Daqui a diferença entre o estar e o ser. Ok? Portanto, só quando o estar e o ser estão alinhados é que tu efetivamente consegues fazer qualquer coisa da tua vida e consegues estar em coerência, ser autêntico e fazer as coisas que realmente te vão expandir. Portanto, no processo de gaguez foi exatamente isso. A partir do momento em que eu deixei de dar importância à gaguez e comecei a dar mais importância a mim próprio, grande parte da gaguez desapareceu. Tudo o resto foi uma questão de trabalhar a mecânica. Okay? A mecânica do meu aparelho vocal, que também ele próprio estava mudado, estava viciado numa coisa que eu não queria. Portanto, eu tive que quebrar o vício, incrivelmente, tive que quebrar o hábito de sagago. Fantástico. E a leitura aqui teve um papel fundamental. Ou seja, eu projetei para a obra os meus desafios, ok? Eu projetei para a obra os meus desafios e a partir daí, em que eu projetei para a obra os meus desafios, efetivamente o que aconteceu foi o herói da história viveu os meus desafios. E quando ele estava a ver os meus desafios, eu identificava-me com essas situações. Ok? Portanto, quando o herói atingia a vitória, eu próprio atingia a vitória. O que eu tive que fazer não foi transpor essa vitória para a minha vida. E sim, todos os meus bloqueios tiveram uma nova perspectiva. E quando tiveram uma nova perspectiva, o bloqueio não era maior que o César era maior que o bloqueio. Isto é um vídeo que eu quero rápido, quero incisivo. Aliás, eu peço mesmo que tu partilhes este vídeo com todas as pessoas que tenham bloqueios e que precisem de ajuda e de visão e de alguma perspectiva para conseguir superá-los. E peço-te mesmo que tu, dá-me só aqui um minuto, para conseguir pôr aqui o cabo de alimentação, e peço-te mesmo, efetivamente, que tu partilhes e que tu demonstres o quanto a ajuda às vezes está à nossa mão. Neste caso, a partir dos livros. E vou aqui, antes de fazer o termos disto, falar de 3 livros que me ajudaram a superar os meus maiores bloqueios. Sendo que um deles era falar, okay? Pura e simplesmente falar com o outro, de uma forma fluente, de uma forma segura, mantendo a minha autoestima. Portanto, são 3 livros fantásticos que me ajudaram a superar a gaguez. Repara, antes de mais, eu tenho que te dizer que este processo de gaguez foi muito curioso. Eu passei por todo o tipo de terapias. Os terapeutas da fala, a terapia da fala, psicologia, psiquiatria, neurologia. Portanto, eu quase percorri todas as especialidades
para deixar de gaguejar. E como vês, neste direto ainda não gaguejei uma única vez, certo? E se acontecesse, está tudo certo. Eu não dava minimamente importância a isso. Portanto, quais são os 3 livros? Um daqueles que me marcou mais, eu já falei aqui, é a Apologia de Sócrates, que ajudou-me a encarar a minha verdade e a defender a minha verdade perante os outros com uma força tão grande, que aquilo que eu consegui na minha cabeça começou a refletir-se cá fora, e isto sim é o poder da leitura, ok? O outro foi O Velho e o Mar. Okay? Até que ponto é que estamos dispostos a ultrapassar o limite e a lutar por aquilo em que nós acreditamos, mesmo que no final aquilo que nós tenhamos seja uma coisa pequena. No caso foi a espinha do peixe, não é? Se leste a obra, ele luta tanto e no fim chega à praia meramente com uma espinha de um peixe. A questão não é a espinha, a questão é todo o processo que aconteceu de mudança. Não é o ponto é que chegas, mas a forma como chegas e como é que tu vives essa mudança. Porque a forma de como tu vives essa mudança é que vai prevalecer para toda a tua vida. Outro livro, nada mais, nada menos, foi Siddhartha de Hermann Hesse. Este sim ajudou-me a encontrar o meu caminho do meio. Ok? Eu tinha várias hipóteses. E tinha a versão do César em que não estava disposto a superar a situação e seria gago e seria inseguro, em que a sua autoestima estaria na lama durante a vida, para a vida toda. Mas também tinha o outro caminho em que tinha uma solução. E o que é curioso é que eu optei pelo caminho do meio. Pelo caminho do meio é quando tu vais buscar o melhor de cada caminho, daquele que está à esquerda, daquele que está à direita, e fazes qualquer coisa com isso. E quando tu fazes qualquer coisa com isso, tu alinhas o teu estar e o teu ser. E tudo em ti ressoa, e tudo em ti está em sintonia. É como uma dança em que o par, né, em que o par de dançarinos consegue executar os passos de dança sem pisar-se um ao outro, né? Ou então é como uma sinfonia que tens não sei quantos instrumentos a tocar uma coisa e nenhum deles desafina. E, portanto, o teu caminho do meio é aquele em que a tua sinfonia está a tocar ao teu ritmo e tu te identificas com a tua sintonia. O outro livro, aliás, não eram 3, eram 4, mas vou-te mostrar 3, porque o outro eu, de momento, não tenho comigo. O outro foi Não ao Longe, na Distância, de Richard Bach. É um livro que fala entre a saudade dos amigos, a saudade das pessoas, até que ponto é que a distância nos incomoda, mas também, efetivamente, dá-nos a pensar uma questão muito pertinente, é até que ponto é que estou longe de mim próprio, até que ponto estou longe da minha essência. E isso é mais que fantástico. Portanto, foi um livro que me ajudou realmente a encarar a distância de mim próprio de uma outra perspectiva. Eu estava longe, e quando estava nestes desafios, eu vivia completamente longe de mim próprio. A minha identidade estava completamente marcada por um cenário dantesco, ok? Era mesmo um cenário dantesco, porque, como eu já te disse, aqui quando tu gaguejas, não é só a questão da fala, não é só a questão é que tudo em ti está a gaguejar, tudo em ti acontece na tua vida como uma falha, é intermitente, e tu não tens a capacidade de tornar aquilo que tu queres numa forma consistente e numa forma em que tu sejas coerente e estejas bem contigo próprio, basicamente que estejas em paz. A leitura realmente dá-nos este tipo de grandeza. Isto foi meramente a minha história, é um caso que eu quero partilhar convosco e acho que é importante nós partilharmos a nossa história. Nós somos a nossa história, mas também temos a consciência de que nós podemos reescrever a nossa história. Tudo aquilo que nós passamos, todos os episódios que nós passamos, como é normal, vão estar sempre connosco, eles vão existir em nós. Aliás, são esses episódios que nos dão a força, que nos dão a motivação para conseguir superar. E há uma altura em que tu tens que pura e simplesmente reclamar o teu lugar no mundo. E para reclamares o teu lugar no mundo, a tua cadeira no mundo, tu tens que realmente fazer qualquer coisa. Tu tens que estar disposto a avançar, tu tens que estar disposto a transformar-te, a viver um processo que muitas vezes é doloroso, que muitas vezes nos incute feridas, mas que vale toda a pena. Se me perguntasses há 5 anos se alguma vez ia ter a capacidade de fazer um Facebook Live ou falar com alguém, ou dar palestras como dou, ou dar sessões, ou dar formação, e dizia, esquece, isso é meramente impossível, eu não consigo fazer isso. Ok? Eu não consigo, eu passei do não consigo para o bora lá fazer.
Simplesmente, ou seja, eu tive que fazer isto por mim. E quando eu faço isto por mim, eu estou a fazer isto por toda a gente que também tem estas situações e vive estas situações. Portanto, daqui a verdadeira vantagem de nós usarmos a leitura é que nós temos a capacidade de, através das histórias, através do que está escrito, através do conhecimento que existe por aí da informação, de tu usares essa informação para te transformares por dentro, para tu reescreveres por dentro a tua história, o teu momento, viveres a tua vida de uma forma completamente tranquila, viveres a tua forma do modo que tu sempre ambicionaste viver e isso para mim é magia, é magia. Portanto, acredito que este vídeo te pode dar outra perspectiva em relação a muita coisa. Peço-te que partilhes este vídeo e que mostres a pessoas que também passam por estes mesmos desafios ou por outros, porque o que é curioso é que quando eu dou palestras eu falo, uma das coisas que eu faço é para contar a minha história, porque acho que é importante nós contamos a nossa história. E eu tenho muito orgulho na nossa história. Aliás, tenho muito orgulho na minha história. Se eu não tivesse a minha história, não sei o que é que podia falar. A minha mensagem depende da minha história. Okay? E o que é curioso é que quando eu falo na gaguez, as pessoas começam a identificar a gaguez com coisas extremamente curiosas. Há muita gente que diz, pois olha, eu gaguejo, mas não é a falar, é nas minhas emoções. Olha, eu gaguejo, não é a falar, é na minha situação financeira. Eu gaguejo, não é a falar, é na minha aprendizagem. Portanto, a gaguez aqui pode ser encarada da forma que tu quiseres, dá-lhe o rosto que tu quiseres. Peço que te apropies mesmo desta história, a utilizes, a partilhes. Se também estiveres interessado em agendar uma sessão estratégica comigo em que vou falar um pouco sobre isto e de como eu te posso ajudar através da biblioterapia do Reading Coach a superar os teus desafios, os teus bloqueios, quero escolher os meus livros para te passar, queres a ser orientado em todo esse processo para tu conseguires expandir a pessoa que tu és e viveres mesmo em paz contigo próprio e conquistares aquilo a que tens direito, ou seja, a conquistares o teu lugar no mundo. O link está aqui disponível. Portanto, resta-me desejar-te uma excelente tarde, na companhia sempre de boas leituras. Se tiveres alguma questão, alguma dúvida, não hesites mesmo em contactar-me. Eu sou uma pessoa completamente acessível, dou sempre resposta a toda a gente. Às vezes não é de forma espontânea, mas dou sempre resposta a toda a gente. E, portanto, desejo-te um excelente dia e lembra-te de uma coisa, a grandeza é possível e os livros podem te dar a grandeza que tu procuras. Portanto, desejo-te uma excelente tarde com um mega, mega, mega e forte abraço. Tudo bom.